Boa noite, irmãos. Que paz seja com todos, amém? Amém. Está se colocando de pé na presença do Senhor, amém? Está começando mais um culto aqui de domingo, culto da família, amém? Estamos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus, exaltar Ele, que Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, amém? Estamos aqui para oferecer um culto a Deus, de adoração a Ele. Quem está orando, está iniciando nosso culto, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai querido e amado, estamos aqui diante da Tua presença, Pai, graças te damos, Pai, te louvamos, porque Tu és santo, poderoso, grandioso, Pai, não há outro além de Ti, Senhor, não há outro como Tu, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos te pedir neste momento, Pai, que o Senhor nos perdoar, Senhor, todos os nossos pecados, nossas falhas, todos os nossos erros, Pai, que cometemos nesse dia de hoje, Pai, nos perdoa, Senhor. Reconhecemos que somos falhos, Senhor, fracos pecadores, meu Deus. Reconhecemos também que dependemos de Ti em nossas vidas, Pai. Sem o Senhor não somos nada, Pai. Nada podemos fazer sem Ti, Jesus. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha colocar nossas mãos poderosas, Pai, sobre nossas vozes, Pai, ungir nossas vozes, Pai. Ungir nossos instrumentos, Pai, os aparelhos de som, os microfones, Pai. Para que a gente venha aqui estar adorando o Seu nome, Pai, com amor, com alegria, Pai. Tudo aqui, Pai, querido, para adorar o Seu nome, Pai, querido, que só o Senhor é digno de ser exaltado e glorificado, meu Deus. Só que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Agora eu assim.
Quem está pedindo para a pastora Célia estar orando pelas ofertas e pelos dízimos, amém? Glória ao Senhor Jesus, amém? Segure nas tuas mãos a tua oferta. Você que tem o seu dízimo, quer entregar na casa do Senhor, traga aqui na frente, amém? Senhor nosso Deus, nós colocamos, Senhor, em tua presença, Pai. Oh Jesus, a oferta da tua graça, Senhor. Cada ofertante, Senhor Jesus, que está com as suas mãos levantadas. Aquele que tem, Senhor, e aquele que não tem, Senhor, vem abençoar da mesma maneira, Pai. Entra, Senhor, em cada lar, Senhor Jesus. Entra na despensa, Pai. Entra, Senhor, lá onde necessita, onde precisa, Pai amado. Abre as janelas do céu e derrama a tua graça sobre este lar, sobre esta família, Senhor Jesus. Oh Deus, entra nesse lar e tira o devorador, o cortador, o migrador e o destruidor, Pai. Derrama a tua graça que nós te pedimos, Senhor, e consagramos a ti em nome do Senhor Jesus. Presença
ser um louvor animado ali, com palmas para toda a igreja que está ajudando. Amém? Com suas palmas, com sua voz, para adorar o Senhor Jesus. Toda noite fria cai sobre mim, e no deserto eu encontrar. Eles declaram conhecimento no varão, sendo perdido já prosegui. Eu sei, que o tempo vai adorir. Sei o tempo vai adorir. Glória a Deus. Queria chamar o pastor Ismael, amém? Boa noite, igreja. Paz seja convosco.
irmãos. Mais uma semana abençoada que passemos. Vamos entrar noutra semana, ainda começando hoje, agradecendo sempre a Deus pela presença dele através do Espírito Santo em nossos corações. Amém? Então, tudo abençoado, tudo contente, tudo feliz, chique, comida bastante em casa. Toma posse, em nome de Jesus. Amém? Eita, agora, é isso aí mesmo, né? Que bom ser povo aqui abençoado. Nós louvamos ao Senhor, né? Cantemos a Ele, né? E vai para as cozinhas. Então tá bom. Vamos chamar a irmã Amanda, que vai ser a mensageira nessa noite. Dando uma salva de palmas para Jesus. Amém? Graças a Deus. Nós fazemos tudo na não cortar. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Estamos aqui. Estenda a mão para cá, meus queridos. Meu Deus. Maravilhoso Pai. Como é gostoso falar maravilhoso Pai. Um Deus poderoso nos fez com amor e carinho. Para nós te adorar e servir através do Espírito Santo que aqui está. Sendo a mensageira da tua palavra, Senhor Jesus. Amém, Pai. Sendo o pregador do Espírito Santo, que aqui está abrindo nossos vidas espirituais, para tudo que ele Senhor. Eu peço, meu Jesus, que cada um saia daqui nessa noite, cheio da unção, cheio de paz, felicidade, preparando para o tempo da melhor. Que eu sei que o Senhor é conosco, Pai. Abre nosso ouvido espiritual para agradar tudo que vem do Senhor, o Senhor vai falar conosco, que vai dar a palavra nessa noite, Pai. Abre as pessoas que não vieram por um motivo ou outro, que estão viajando, Pai, porque está tudo acontecendo, meu Deus, que o Senhor está apressando a vida do teu filho lá em todos os casos, e nós temos que estar preparados para a glória. É isso que eu agradeço, Senhor Jesus, não deixa nem ninguém ficar atrapalhando não. Todas as crianças, nossa família deles lá, Pai, que estejam aprendendo do Senhor. É isso que eu vou fazer, Pai, em teu nome. Amém, Jesus. Amém? Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite. Vai ter de boa também? Amém. Glória a Deus. Dá um passo pro irmão que está ao seu lado, um sorriso. Fala, que bom que você veio. Que bom que você está comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu esqueci de falar de novo. A gente sabe que aqui em cima agora, por ordens superiores, a gente tem que falar o que tá. E eu já estava na minha casa, Jesus, eu vou esquecer isso tudo. Jesus vai ser levado. Eu lembrei, eu vou falar, Cristo nos une. Em nós. Glória a Deus. Antes da gente entrar na mensagem, peço que você feche seus olhos nesse momento. Eu estava lá na minha casa e o Senhor falava comigo sobre algo que Ele quer liberar sobre a minha e a tua vida, ok? E hoje, quando eu estava preparando, e eu perguntava para ele, Senhor, essa é a hora de liberar isso? Quando que é? E essa é a hora de liberar. Peço que você estenda as tuas mãos, uma de suas mãos para frente, a outra que você coloca na tua cabeça. Curiosamente, isso que eu vou falar agora tem vindo lá da igreja sede, algo que o Senhor tem ministrado no meu coração, mas é algo também que lá na nossa igreja sede eles têm aprendido, e eu fiquei muito feliz, eu fiquei tão grata ao Senhor de saber que aquilo que Ele tem derramado para mim no meu secreto, Ele também tem derramado lá na nossa igreja sede, nos nossos superintendentes. E eu fiquei muito feliz. Ontem eu vi um vídeo do pastor William, dele pregando sobre isso. E ali eu entendi que era hora de passar isso para a igreja. Então nessa noite, você está com as suas mãos assim, estendidas, e a outra você colocou na sua cabeça, e você vai estar recebendo isso em nome de Jesus. Senhor, eu não sou nada, Pai, as minhas palavras são vãs, Jesus. Mas nós cremos, Pai, na Tua palavra, naquela palavra que traz vida, Senhor, nas Tuas palavras, na Tua verdade. Pai, no nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que o Senhor tem derramado, Pai, na minha vida, na minha casa, na minha família, Pai, no meu secreto, Senhor,
Eu te peço, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor derrame, Pai, sobre a vida de cada um dos teus filhos, cada uma das tuas filhas que estão aqui, Senhor. Bênçãos sem medidas, Senhor, para a tua igreja, Senhor. Bênçãos financeiras, Pai, para a tua igreja, no nome de Jesus. Assim como diz em Provérbios, Senhor, a bênção do Senhor que enriquece, não traz dores, Senhor. Eu libero essa palavra sobre a tua igreja, Senhor, sobre as finanças da tua igreja, Senhor, sobre os celeiros da tua igreja, Senhor, no nome de Jesus. Bênçãos sem medidas, bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes, Senhor, na tua igreja, Pai, no salário dos teus filhos, Senhor, lá na mesa deles, na casa deles, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo hoje, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, debaixo da tua direção, debaixo da tua palavra, Pai, que nada vai faltar, Senhor, na casa dos teus filhos, nada vai faltar, Senhor, na mesa deles, nada vai faltar no guarda-roupa, Pai, nada vai faltar na despensa, Senhor. Oh, Jesus querido, abençoa hoje o teu povo, Senhor, abençoa, Pai, cada um que está aqui nessa noite, Senhor, no nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Abra sua Bíblia lá em Êxodo 16. Queria estar pedindo para o Senhor, meu marido, pegar um papel para mim, por favor. Êxodo 16. Eu fiquei tão feliz hoje de ver as crianças dançando aqui. Que coisa mais linda aqui. Que amor, que alegria dessas crianças. Que alegria de adorar o Senhor. E eu peço para que você, elas não estão aqui, estão lá em cima, mas eu peço para que cada um de vocês, assim que terminar o culto, vocês vejam cada um desses rostinhos que estavam aqui fazendo a obra do Senhor, porque elas sabem que elas não estão fazendo para o homem, elas sabem que elas estão fazendo para o Senhor. Isso é lindo. Uma criança já crescer com um coração que sabe que tem que adorar, com um coração de adoradora. Obrigada, Lord, Deus abençoe. Isso é lindo. Peço que você, quando você terminar o culto, você dê uma palavra para essas crianças, para essas meninas. Elas são meninas dos olhos do Senhor. E que nas suas orações você chegue e você interceda por esse grupo. Você pode olhar e pode pensar assim, mas é só um pequeno grupo de crianças. Não, gente, não é assim. A partir daqui, dessas crianças, um dia uma delas pode estar aqui em cima, pode estar lá, pode estar tocando, cantando aqui. É o futuro da igreja, elas são o futuro da igreja. Os nossos filhos são o futuro da igreja. Então é lindo quando você vê um pequeno grupo de crianças fazendo alguma apresentação. É lindo quando você for ver um grupo de jovens apresentando algo. Gente, isso é lindo, gente, é lindo. Glória a Deus, amém? Lá em Êxodo 16 vai falar assim: Deus manda o maná. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. Diga comigo, Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés. Diga comigo, murmurou. E contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas da carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado para este deserto para matar de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e recolherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Vou ler novamente esse final desse versículo 4 que fala assim: para que eu veja se anda em minha lei ou não.
feche os teus olhos, continue com o seu coração aberto. Senhor, mas aqui a sua palavra, Pai, eu não sou nada, Pai. Eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos, Pai. Eu não consigo nem falar, Pai, se o Senhor não permitir, Pai. Eu não consigo nem ficar de pé aqui se o Senhor não estiver ao meu lado. Então eu te peço pela tua misericórdia, Senhor, que o Senhor use a minha vida segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Senhor. Que não sejam as minhas palavras, porque a minha palavra é vazia, Pai, mas a tua palavra tem poder, Senhor, para trazer vida, Pai, vida com abundância, Senhor, na nossa vida, no nosso coração e no nosso espiritual, Pai. Eu te peço que o Senhor fale com os teus filhos que aqui estão, Senhor. É a tua igreja, Pai, é a igreja que leva o teu nome, os filhos são teus, Senhor. Mas que o Senhor fale comigo primeiramente, Pai, como o Senhor já tem falado. Muito obrigado pela tua santa palavra, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua presença, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus vivo e real, Pai, no nosso meio, na nossa vida, Pai. Nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Essa é uma palavra que hoje, quando eu estava escrevendo no meu esboço, foi uma palavra bastante difícil. Eu escrevi ela porque a gente vai ler a Bíblia e você vai abrir logo mais, daqui a pouco, um outro livro. Foi uma guerra gigante para escrever essa palavra. Foi uma guerra gigante para eu conseguir entender aquilo que o Senhor estava querendo falar para mim. Enfim, foi muito difícil. Pode parecer que é uma palavra que vocês já conhecem, mas ela se renova todos os dias. Glórias a Deus por isso. Porque hoje a gente vai estar vendo um outro lado dessa mensagem. E aqui você sabe a história, você sabe, creio eu, que todos sabem, o povo de Israel estava lá no deserto, né? Tinham saído do Egito, atravessado o Mar Vermelho. E aí eles chegaram ali no deserto, ali no começo de tudo. E aqui, já no versículo 1, Deus já deixa muito claro de onde eles partiram e de onde eles chegaram. Eles chegaram ali no deserto de Sim. E ali ia começar toda a jornada daquele povo. E aconteceu que, chegado ali no deserto, como sempre, o povo de Israel não tem nada a ver comigo e com você, obviamente, não tem nenhuma semelhança, qualquer semelhança é mera coincidência. Eles já começaram a reclamar, porque tinha acabado a comida deles. E aí eles chegam para Moisés e eles vão falar bem assim, no versículo 3: ó Moisés, quem dera que a gente tivesse morrido por mão do Senhor na terra do Egito. Consegue perceber que aqui eles chegam e eles falam bem assim: Moisés, seria melhor a gente ter morrido por mão de Deus lá no Egito. Consegue perceber que Deus tinha acabado de tirar eles da escravidão, de onde eles tinham que trabalhar, de onde era açoite nas costas, de uma vida inteira de escravidão. O neném já nascia e já era um pequeno escravinho. Já era um pequeno escravo ali. E aí, eles se deparam com a liberdade, mas ainda não tem a confiança, ainda não tem a fé. Diga comigo, não tem fé. Fala mais alto, igreja, não tem fé. Não tem fé. E aí eles chegam e se deparam com isso, por quê? Porque não tinham fé ainda no Senhor. Porque Deus ainda ali não tinha se revelado no seu poder para eles. E aí é por isso que eles chegam para Moisés e eles vão falar assim, que seria melhor eles terem morrido por mão de Deus na terra do Egito. E ainda tem mais, não basta só isso. Eles vão falar assim: quando estávamos sentados junto às panelas da carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tens tirado para este deserto para matar de fome a toda essa multidão. Consegue perceber que eu consigo até ver eu e você chegando assim para algum líder, para algum pastor, ou até mesmo para Deus. Deus, era melhor quando eu estava lá no mundo, Deus, do que quando eu estou aqui na tua presença. Era melhor quando eu estava lá fazendo as coisas tudo errado, Deus, do que estar aqui
Moisés? Porque não tinham fé ainda, a fé não estava exercitada. E aí no versículo 4, Deus vai falar para Moisés assim, eu peço que você leia na sua Bíblia comigo, vai falar bem assim. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá a cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem a cada dia. Então ali Deus, vendo tudo isso, vendo a reclamação do povo, vendo que o povo estava murmurando, que mesmo que eles tinham acabado de sair da escravidão, gente, vocês têm noção de escravidão? Eles eram escravos desde a hora que eles acordavam, pela hora de dormir, e não tinha sábado e domingo não, era todo dia ralando. Se você que tem o seu serviço de carteira assinada e você reclama já, ai, porque eu só tenho uma folga no mês, não, perdão, uma folga na semana. Ô querido, você não sabe o que o povo estava passando, não. E era lá, ó, ainda chicote no ombro ainda, chicote nas costas. Não tinha férias, não tinha final de semana, a pessoa só parava de trabalhar quando morria. E aí Deus, na sua extrema bondade, misericórdia com aquele povo, mesmo sabendo que o povo de Israel era um povo de coração duro, era um povo ingrato, que também não tem nada a ver comigo e com você. Eu sou o povo de Israel. A gente não é assim. A gente dá glórias, a gente recebe as bênçãos e a gente glorifica o Senhor. E se amanhã acontece o que eu não quero, Deus, como assim? Deus, eu vou te largar agora. Não está saindo no plano que a gente escreveu, Deus. Não, mas foi eu sozinho. Vocês não são glória de Deus, não é Senhor. Gente, escravidão. Era escravidão. E o povo estava ali reclamando, murmurando. E eu digo de novo isso, porque a fé não estava exercitada. Agora você vai entender um negócio que hoje eu entendi. Que Israel, ali no deserto de Sim, eles foram provados pelo Senhor. Ali não tinha comida, não tinha, sabe, onde eles plantaram, não tinha água, não tinha nada, gente. Sabe que todo mundo já conhece o deserto, né? De conhecer, por ver, né? No celular, televisão, todos isso aqui, né? Sabem como é que é, né? É uma terra árida, é só areia, não tem água, enfim. Só que de Deus veio a provisão. De Deus veio a provisão para eles. E aí Deus falou assim: Moisés, eu vou fazer chover pão dos céus. Hoje em dia, da onde que a gente vai ver um Deus assim? Na minha e na tua vida. Por mais que você hoje esteja passando um deserto, você esteja passando um momento difícil e deserto, ou como que se fala? Esqueci a palavra, fugiu a palavra. Ele é comparado na nossa vida como tempos difíceis. Quem aqui já passou por um tempo difícil também? É difícil, né, gente? É difícil. Parece que nunca vai acabar, parece que, meu Deus, parece que, não sei, a gente vai ficar morando lá. Eu não sei você, mas quando eu já passei por vários desertos na minha vida, por vários tempos difíceis. Quem aqui já passou por um deserto na vida financeira? Difícil, né? Parece que a gente vai e a gente está lá, Deus, tem misericórdia. Deus, e parece que nada acontece. Pois é, mas é porque no deserto a provisão não é para você tomar, a provisão não é tua, vai vir dele. No deserto, em tempos de escassez, quem cuida de mim e de você é ele. Então, se hoje você estiver passando por algum momento difícil, que não tem ninguém do teu lado, que parece que as portas estão fechadas, gente, fica tranquilo, gente, porque a palavra que a gente está lendo hoje, Deus fez chover pão do céu, você tem noção disso? Alimento dos céus para aquela vida, glórias a Deus! Comida quentinha vindo dos céus todos os dias. Sabe por quê, gente? Porque a gente tem um Deus, você tem um Deus, um Pai amoroso, um Pai bondoso que não
os sapatos, a roupa diminuir. A roupa não acaba, gente. O sapato ele não envelhece. Não acaba a sola do sapato. Porque ele cuida das mínimas coisas. Diga comigo, Deus é o Deus que cuida das mínimas coisas na minha vida e na minha família e na minha casa. Glória a Deus! Ele cuida, gente, ele cuida de mim, de você. E a Bíblia estava mostrando isso para o povo. Não tem aonde você semear, não tem aonde você plantar, mas eu faço chover chuva nos céus, eu faço chover pão nos céus todos os dias da tua vida. Porque olha o que o Senhor estava falando aqui. O povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia. É para todos os dias, gente. É para todos os dias. Não pense você que Deus, Ele vai estar cuidando de você só quando você estiver bonitinho na presença dEle. Se fosse assim, a gente já estava tudo estrupiado. Porque somos errantes, pecadores. A gente não é digno de Deus. A gente não é digno do cuidado do Senhor, do amor dEle. Mas Ele é tão bom, tão misericordioso, que Ele cuida de nós, que Ele nos ama. E aí, Deus, Ele faz tudo isso. E Ele fala bem assim para mim e para você, assim como Ele falou para o povo: a cada dia vocês vão colher uma porção que eu estou dando. E aí, eu vou ver se vocês estão andando naquilo que eu falo, em obediência a mim ou não. Sabe por quê? Eu vou explicar. Porque se o povo, digamos assim, se eu e o John e o Samuel, a gente fosse colher ali no maná, ali no chão, quando tivesse caído, e a gente pegasse, além daquilo que era para a gente pegar, apodrecia. Porque aí sabe como é que é a nossa cabeça? A gente vai fazer assim. Você recebe hoje uma palavra de que Deus está cuidando de você, de que não precisa você se preocupar, de que o Senhor vai entrar na sua vida, na sua causa, amém, glórias a Deus. Mas só que aí na semana que vem, na segunda-feira, o que a gente vai fazer? A gente vai acordar, né? A gente vai ali lavar os rostos, contente, glórias a Deus, aleluia, eu espero que todos façam isso. E aí você vai tomar seu café da manhã e daí você vai sentar. E aí você vai falar assim: a provisão não chegou ainda. Eu preciso ir bater com as minhas próprias mãos. Eu preciso ir fazer uma coisa pelas minhas próprias forças. Porque Deus não vai fazer. Então aí sabe o que a gente faz? A gente pega além daquilo que era pra gente pegar, só que apodrece. Você tem que jogar no lixo, você tem que jogar fora. Porque não foi esse o mandado que Deus deu pra mim e pra você no deserto. Digo em tempos de deserto, amém? Estamos falando em tempos de deserto. E não vai adiantar você querer pegar algo que não é para você pegar. Não vai adiantar você querer algo que o Senhor não está dando na tua mão, porque apodrece. A Bíblia diz que quando aquele povo pegava ali algo a mais, um porcentinho a mais do que era para cada família pegar, criava bicho, apodrecia. E aí sim Deus conseguia ver se aquele povo, aquelas pessoas, aquelas famílias estavam ouvindo a voz dele, andando em obediência com ele. Se o Senhor falou que vai prover na tua vida, fica tranquilo. Ele vai prover. Deus não é homem para que minta, não. Fala para o teu irmão: Deus não é homem para que minta. Fala para o teu irmão. Se ele falou que ele vai fazer alguma coisa, pode ficar tranquilo. Deus não é menino, não. Deus não é adolescente, não. Deus não é criança, não. Deus é Deus. Se ele falou que ele vai fazer alguma coisa na tua vida, na minha vida, a gente tem que ficar tranquilo, confiar no Senhor. Ai, Amanda, mas eu estou passando por uma provação. Ok, abre sua Bíblia lá em Tiago 1:3. Tiago 1:3.
uma chave que virou a minha cabeça dos avessos. E eu fiquei, caramba, Deus, o Senhor sabe o que o Senhor faz, né? E Tiago 1 vai falar bem assim. Meus irmãos, 2, capítulo 1, versículo 2, vai falar bem assim. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí você vai me perguntar assim pra mim, tá? Eu já ouvi também isso já na internet, as pessoas falando assim, a Deus, não tenho nada contra, tá? Só pra gente entrar nessa pergunta. Falando assim, mas se esse teu Deus é tão bom, por que ele permite aquilo? Por que ele permite isso? Por que ele permite não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sendo que ele é tão bom? E aí a Bíblia aqui, nesses pequenos versículos, vai nos respondendo porque às vezes a gente tem que passar por situações difíceis. E você acabou de ler o porquê. E hoje o Senhor perguntava assim para mim, sabe por que você passa por provações? Eu não sei, mas eu não quero passar. Porque não é legal, né? Venhamos e convenhamos. Eu não gosto de passar por provação. E talvez a nossa ideia de provação esteja muito errada. Talvez se você não entende a chave desse versículo, você vai entender tudo errado. Quando Deus quiser que você passe por um deserto, você vai ficar igual o povo de Israel, reclamando, murmurando, ficando chateadinho com Deus, falando, Deus, não somos mais amigos, o Senhor não me ama. Quem aqui já passou por isso? Ai, gente, eu levanto minha mão, eu não tenho vergonha de falar que eu já passei por isso. É só eu que já fiz esses questionamentos. Parem de mentir, gente, pelo amor de Deus, vocês estão na casa do Senhor, venha mentir. E aí, vai falar bem assim. Meus irmãos, tem de grande alegria quando você cair em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Você sabe o que significa provações? Tem alguém que sabe o que significa provação? Provação significa um momento difícil que eu e você teremos, ou passamos, ou já passamos, e que essa situação vai te aproximar mais de Deus e vai criar em você fé. Esse é o significado de provação no dicionário. E na Bíblia também, porque a Bíblia está falando isso. Então, quando eu e você passamos ali pelo deserto, porque hoje a gente está falando de deserto, quando a gente estiver passando por um deserto, não é porque Deus nos odeia, não é porque Deus não quer o nosso bem, é muito pelo contrário, é porque o Senhor quer criar em mim e em você um fruto chamado paciência. Ai, aleluia! Esse fruto é difícil, Deus. Eu não sei você, mas esse fruto em mim é bem difícil. A paciência. Eu ando lá em casa, Senhor, vai me dando graça. Hoje ainda vivi uma situação assim. Eu tenho tudo a ver com a palavra, tá, gente? Tem tudo a ver com a palavra. Eu tava lá, gente, tava tranquila. Sabe o que é tranquila? Tranquila mesmo. Eu tinha acabado de almoçar, e aí o Senhor, meu marido, meu filho, tinha ido na minha avó, resolveram um negócio lá, que o avô pediu. E aí começou a me dar um sono. Eu tinha tomado estamina e me deu um sono. Eu falei, sangue do cordeiro, eu acho que eu tô entrando em batalha aqui, mas era só sono mesmo. E aí eu fui, tentei na minha cama, né? Tava lá, ouvindo até o barulho dos passarinhos, aquela quietude em casa, não tinha amor, cadê não sei o quê? Mamãe, eu quero isso, mamãe, tô com fome, amor, você quer isso aqui? Tava de boa. E aí meu filho chega da rua. E aí eu não sei na tua casa, você tem filho, criança,
Eu me colhi assim, fiquei quietinho assim. E ele já chegou, adivinhem o quê? Pulando em cima da pobre da mãe. Ai, gente, eu tava com o meu cabelo preso. E aí ele chegou falando, mamãe, não sei o que, eu cheguei com uma coisa da mamãe. Eu falei, filho, que bom, como é que foi lá? Aí eu comi um melzinho, eu comi não sei o quê. E aí ele perguntou que ele foi pulando em cima de mim. E aí eu tava bem. Super bem, super bem. E aí ele foi, de repente, pra trás. Eu tava deitada assim, né? E ele foi pra trás da minha cabeça. E eu tava com um corte aqui. E esse menino, gente, vocês não acreditam que ele fez isso. Ele vai tirar meu cérebro pra fora. Ele foi pulando na minha cabeça assim. E fez na cabeça esse negócio assim. E aí eu levantei, o John tava na cozinha. O John tava na cozinha. Isso aqui eu tô falando de provação, viu, gente? Provação. Você vê que é provação. O John tava na cozinha, cascando ali uma fruta ali pra ele comer. E aí eu já levantei pra cima, eu vou sair daqui. Aí eu tirei o meu. Ai, vou dar minha brisa ali no cabelo. E aí na casa tem um armário que assim lá na cozinha. Eu já joguei assim. Aí o John só olhou assim, né? Eu joguei assim. E já virei a cara, né? Aí o John só me olhou assim. Nossa, por que eu tinha assim? Nossa, vocês não têm noção da vergonha que eu passei. Porque ele tava assim. E aí ele viu aquela minha cena horrenda. E ele só virou assim pra mim. Nossa, por que eu tinha assim? Ai, gente, eu fiquei com muita vergonha. E aí eu tava lendo essa palavra hoje. De que as provações, elas vêm para a gente criar o fruto da paciência. E aí eu fiquei ali, eu fui lavar minha louça com um bico desse tamanho, pedindo perdão ao Senhor. Deus, me perdoa, Deus, me ajuda, mas o fruto aqui está bem escasso, Senhor. Hoje a gente tem vergonha e fala assim, não, meu. E a gente fala para ter cura em nós, glória a Deus. Só que lá, voltando para a palavra, que tem tudo a ver isso, porque às vezes eu e você, a gente vai passar por momentos assim na vida, de provações, e essa provação vai vir para você criar esse fruto, lá na tua árvorezinha. Tem alguma coisa aqui? Alguém se identifica com isso? E aí, vai falar assim, depois que você entende que essas provações, esses desertos, essas situações que a gente passa, que o Senhor nos permite passar para provar a nossa fé, e ali ter ali a obra da paciência, o versículo 4 vai falar assim: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E aí a gente começa a ver ali que a primeira causa daquele povo ter andado 40 anos no deserto foi por falta do fruto da paciência, porque eles não sabiam esperar. Eles não sabiam esperar. Eles não sabiam esperar Deus mandar a provisão de lá de cima. Eles fizeram Moisés pecar quando Moisés foi lá e bateu lá na rocha, porque não tinha paciência de esperar. Todas as vezes que eles escolheram algo, além daquilo que o Senhor tinha pedido, e acontecia, é porque não tinha paciência de esperar o dia de amanhã. Consegue entender? Então hoje você está entendendo o quê? Que quando você e eu repito isso de novo para você entender e ficar claro, que quando você estiver passando por alguma provação na sua vida, que Deus está permitindo passar, que Deus está te fazendo passar em algum deserto, em alguma área da sua vida, é para você ser aperfeiçoado na sua fé. Porque quando você passar de novo aquela situação, ou alguma situação parecida, gente, olha que lindo isso. Você já vai ter um fruto lá, aprovado pelo Senhor. Você já vai ter a tua fé exercitada naquilo. Você vai saber esperar. Eu já vivi tantos momentos lá, eu e meu marido, na nossa casa, de que se a gente não tivesse
E a fé, porque a paciência, a fé vai obrar a paciência. Se a gente não tivesse aqui a nossa fé exercitada em esperar no Senhor, a gente já tinha feito muita coisa errada, muitas decisões erradas, não é, amor? Muitas coisas erradas, passos errados. Às vezes o nosso lema lá em casa é: amor, vamos orar. Às vezes ele vem comentar algo comigo e eu já falo assim para ele: amor, vamos orar primeiro. E aí ele já entende do porquê. Às vezes eu chego e falo lá para ele: amor, não sei o que, não sei o que. Você já orou? O que Deus falou? É por causa disso que na nossa árvore o Senhor precisa achar paciência ali, de esperar nele, de confiar nele. Então, a aprovação é isso. E aí, vai falar bem assim. Vamos voltar lá em Êxodo. Peraí, só um pouquinho, gente. Lá em Êxodo, no versículo 7 e no 8, vai falar bem assim: e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Diga comigo, murmurações. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele? Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Diga comigo, contra o Senhor. Gente, isso é muito sério, porque aqui o Senhor está falando assim para mim e para você. Cada vez que a gente na nossa vida, sem entender os caminhos do Senhor, sem entender as provações que a gente passa, que Ele nos permite estar passando, e a gente abre a bocona para reclamar, a gente abre a nossa bocona para murmurar. Isso é um perigo. Ai, Amanda, mas eu não estou reclamando contra Deus, eu só estou reclamando contra o meu filho. É a mesma coisa. Ai, Amanda, mas eu não estou reclamando de Deus, eu só estou reclamando do meu casamento que está horrível. Ai, Amanda, mas eu não estou questionando a Deus. Eu só estou brava porque eu tenho que limpar minha casa todo dia. Amanda, como assim? É o que a Bíblia está falando aqui. O povo não estava reclamando diretamente com Deus, estava reclamando de Moisés, certo? Porque eles chegaram para Moisés e falaram assim: ô Moisés, por que você tirou a gente de lá? A gente acabou de ler isso, amém? Por que você tirou a gente de lá? Só que Deus sentiu a dor ali, porque quem fez primeiro, quem tirou lá do Egito, Moisés só fez aquilo, Moisés só estava de líder porque Deus permitiu, porque Deus estava libertando, porque Deus estava tirando. Então na minha e na tua vida é a mesma coisa. Você só tem teus filhos porque Deus permitiu você ter. Você só é casado, casada porque Deus permitiu você casar. Você só tem uma casa, você tem que limpar assim todo dia, você tem que se lavar a louça todo dia, você é mulher. Porque a gente tem como é que fala? Uma boca às vezes muito abençoada, né? Que reclama de tudo. Aí o marido chega no serviço e aí você já está lá.
Mas fala bem assim, que aquele povo, o povo de Israel, eles pereceram na mão do destruidor por causa da murmuração. Então, se você quer ver a tua vida destruída, continua murmurando. Se você quer ver o teu ambiente da tua casa, o teu ambiente familiar destruído, continua murmurando. Pode continuar. Satanás só está do lado lá, colhendo. Continua jogando palavra de maldição na tua família. Continua amaldiçoando o teu casamento, o teu emprego, tuas finanças. Continua, porque tudo aquilo que a gente fala, a Bíblia diz que a nossa boca tem poder para dar vida ou para dar morte. E o que é que a gente tem falado? Será que a gente tem cheiro na presença de Deus nos nossos dias? E tem falado assim: Senhor, obrigado, Senhor, pela minha casa, pela minha família, pela minha vida. E aí você sai dali do teu momento de oração. E aí acontece qualquer outra coisa. Será que você vai murmurar ou será que você vai agradecer? Eu falei isso aqui hoje do meu filho, que eu fiquei brava assim, eu fiquei estressada assim. Mas depois, quando ele sentou do meu lado, que passou ali aquele momento, eu agradeço tanto a Deus pela vida do meu filho. Ele estava com um potinho de iogurte comendo ali comigo. E ontem a gente recebeu uma notícia da nossa sobrinha, uma bebezinha de 2 meses que faleceu. E eu fiquei ali pensando: Senhor, esses pais não tiveram a oportunidade que eu tive de ver o meu filho andar, de dar a primeira papinha na boca do meu filho. Eles não tiveram isso. E aí hoje, quando eu fiquei ali vendo Samuel do meu lado, eu agradeci tanto a Deus, tanto. Faça isso. Vocês que têm um filhinho, vocês agradecem todos os dias pela vida dele. Ele é um presente de Deus, é uma bênção. Crianças são bênçãos da nossa vida. Vocês têm as menininhas, agradeçam ao Senhor pela vida delas. Elas são preciosas para Deus, não desperdicem o que Deus colocou na mão de vocês. Gente, nossos filhos merecem ser cuidados e tratados com todo amor, todo carinho, porque foi Deus quem nos deu eles. E aí, voltando para a palavra, eu sei que hoje pode parecer que está meio avoado, mas é o Senhor que comanda, não sou eu. Eu podia muito bem chegar aqui e lendo tudo aquilo que eu escrevi, mas o Senhor está mandando falar e eu tenho que falar. Dá glória a Deus. Você sabendo isso, o que é aprovação, e a gente acabou de falar de murmuração, agora a gente vai saber o que é a tentação. Leia lá Tiago 1, o versículo 13 e o 14. Agora é a tentação, é diferente de provação. A tentação é o quê? Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e pego pela sua própria consciência, pela sua própria vontade ou desejo. Então a tentação é diferente. E a tentação aqui do povo de Israel, sabe o que era? Era murmuração, porque a tentação, muitas das vezes, ela vai vir de dentro de nós. Pelos nossos próprios desejos, pelo aquilo que está dentro de mim e de você. Sabe qual foi a minha tentação hoje? Aquilo que estava dentro de mim foi ter deixado o meu estresse, a minha impaciência, ter tomado conta de mim naquele momento. Consegue entender? Essa foi a minha tentação. Por quê? Porque a Bíblia está sendo muito clara aqui. Cada um é tentado quando atraído e pego pela sua própria consciência, pelo seu próprio desejo carnal. Então, quando acontecer de que, como que eu posso dar um exemplo aqui? Alguma pessoa que tem algum vício em bebida, em cigarro, em pornografia, em falar mal dos outros, fofoca, porque isso é vício também, viu?
E mentira, isso também tá dentro. Quando acontecer de eu e você, a gente cair nessa tentação, a gente não pode chegar e falar bem assim: ai, foi Deus que mandou isso aqui. Não, porque a Bíblia está sendo muito clara em falar: ninguém sendo tentado, ali no momento da tentação, versículo 13, acompanhe comigo, diga: de Deus sou tentado. Essa tentação também de Deus para mim. E aí tem um ponto, uma vírgula, e vai falar bem assim: porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então quando eu e você, a gente se depara ali na frente de uma tentação, a gente não pode falar bem assim: ai, foi Deus, né, que mandou para mim. Não, hoje você está sabendo que não. Você parou ali no momento da tentação, tanto se for algo vício ou se for algo de dentro de você, você parou ali, você está na frente. E aí, você vai entender o quê? Que não, se eu estou aqui, é por causa de algo de dentro de mim. Se eu estou vivenciando isso, é porque está aqui dentro de mim. É pela minha carnalidade. Não foi porque Deus mandou, não. Deus manda a provação. A tentação vem de nós. A tentação é para mim e para você vencer. E aí vai falar bem assim no versículo 15, eu já estou encerrando. Depois, havendo a concupiscência, o desejo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. É por isso que ali com o povo de Israel, nesse versículo vai falar assim: que eles pereceram pela mão do destruidor, por causa da murmuração. Por quê? Porque eles se depararam ali no momento, eles surgiram ali o desejo, a raiva no coração deles, eles começaram a murmurar, eles soltaram para fora. Então ali o pecado deu a luz. E quando dá luz ao pecado, que a gente faz ali o ato do pecado, a gente está gerando morte. E a morte deles foi o quê? Foi alguns não terem entrado na terra prometida. Muitos, aliás. Foi alguns que Deus abriu o chão ali no momento e caiu lá para baixo. Por causa disso, gente. Então não se engane. Quando você chegar em algum momento da sua vida e você vê ali alguma tentação que você precisa vencer, e você falar bem assim: ai, de Deus, não. Hoje estamos sabendo que não. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Para encerrar, o versículo 12 vai falar bem assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Sabe o que esse versículo está querendo falar para mim e para você? Ele está falando bem assim. Vamos tirar por partes dele. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Ou seja, você chegou ali no momento da tentação, chegou ali no momento que era para você explodir de estresse. Mas você respirou, você voltou a ter e você não explodiu. Glória a Deus. Você sofreu ali a tentação, você passou por ela. E aí ele vai continuar. Porque quando for provado, esse quando for provado, está querendo falar assim: você suportou a tentação. Então quando você passar pela provação sobre aquilo que você venceu, sabe o que acontece? Você vai receber o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Sabe o que é isso, gente? É galardão. São bênçãos na minha e na tua vida. Quando a gente consegue vencer as nossas tentações, a nossa carne, e a gente ali já está ali, conseguiu vencer, conseguiu passar, obrou um fruto ali em você, e você tiver que passar por aquele momento de novo, você passa com graça. Você passa com graça dos céus. Você consegue suportar. E o Senhor ainda libera bênçãos sobre a tua vida. Gente, é isso que o Senhor está querendo falar hoje para mim e para você. Se coloque de pé nessa noite.
um murmurador. Não murmure. Que você, em nome de Jesus, quando o Senhor olhar para mim e para a tua vida, para o fruto dos nossos lábios, para o fruto da nossa árvore, Ele possa ver e se agradar de nós. E não ficar triste, não ficar destaque, sabe, olhar assim para mim e falar assim: ai, Amanda, você está fazendo tudo errado. Ai, filha, melhora. Não, que Ele possa olhar para mim e para você, sabe, e ficar contente. Que você lá na tua casa, na tua vida, amanhã começa uma nova semana, glórias a Deus. Uma semana feliz, uma semana de paz, uma semana abençoada, amém? Amém. Uma semana próspera, no nome de Jesus. E se vir desafios, se vir provações, que ao invés de você reclamar, que ao invés de você e eu abrir a nossa bocona para murmurar com o Senhor, a gente saiba agradecer. Ai, bati o dedo aqui, ai, glória a Deus, aleluia, obrigado porque eu tenho pé, Deus. Ai, estou cortando ali carne, ai, cortei um pedacinho do dedo, glória a Deus, eu tenho mão e eu tenho carne para comer. É mais ou menos isso. E quando vier o momento da tentação, aquele momento que você sabe dos teus, eu sei dos meus, cada um aqui sabe naquilo que é tentado. Você fique firme, você se lembre dessa palavra e não fale: ai, Deus está mandando. Não, não é Deus não, querido. Saiba vencer em nome de Jesus. Feche seus olhos nessa noite. Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós. Eu te agradeço, Pai, pela minha família, eu te agradeço pela minha casa, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom, Pai. Eu te agradeço pelos teus livramentos. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos cobre com teu sangue, com a tua presença. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos guarda, Pai, quando a gente sai de casa, Pai, quando a gente está na rua, quando a gente volta para a nossa casa, Senhor. Obrigado, Pai, pelo alimento de todos os dias na nossa mesa. Obrigado, Senhor, pela água, Pai, que a gente pode tomar, Senhor. Pela água que a gente pode tomar um banho, pela nossa cama que a gente pode dormir, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas roupas que o Senhor vai nos permitir ter, Pai, porque elas aquecem, Pai, o nosso corpo nesse frio. Obrigado, Senhor, pela vida daquelas pessoas que nós amamos, Pai. Obrigado, Pai, pela vida dos nossos irmãos, Senhor, pela nossa igreja, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem sustentado essa obra, essa porta aberta, Senhor. É o Senhor que sustenta, é o Senhor que faz. Obrigado, Senhor, pela vida das criancinhas, Pai. Pelos jovens que aqui hoje estão nessa noite, Senhor. Pela vida, Pai, dos pastores dessa igreja, Senhor, que tem conduzido essa obra, Senhor. Pela vida, Pai, dos teus mensageiros, Senhor, dos teus profetas, Pai. Obrigado pela vida de cada um, Senhor. Desde o menor até o maior, nós te agradecemos e louvamos o Senhor pela vida deles, Senhor. Eu louvo o Senhor, Pai, pela vida dos meus irmãos que aqui estão hoje, Pai. Oh, Paizinho, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos ainda ouvir a tua palavra, Senhor, e compreender ela no nosso coração, Pai. E que aquilo, Pai, que eu não falei, Senhor, aquilo que eu não soube expressar, o teu Espírito, o Espírito de vida, guarde, Pai, continue falando e ministrando o coração, Pai, de cada um que cantar nessa noite, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, te entregamos a nossa semana nas tuas mãos, Pai. Toma a nossa semana, Senhor. Que seja uma semana feliz, Pai. Que o Senhor esteja indo à frente de todo o negócio. Que o Senhor, Pai, esteja indo à frente da nossa vida, Pai. Dos nossos filhos, Senhor. De tudo aquilo que leva o nosso nome, Senhor. Vai na nossa frente, Pai. Abençoa também, Senhor, esse pai de família que aqui hoje está, Senhor. Todos os pais de família, Senhor. Que o Senhor possa dar graça dos céus, Senhor. Favor dos céus, Senhor. Força dos céus, Pai. Para eles trazerem o sustento das suas
para nós, Senhor. Graça do céu, Senhor, que o Senhor tira a nossa canseira durante a semana, que o Senhor coloque nas tuas mãos todo o fardo, meu Deus, todo o fardo pesado, Senhor, que o Senhor nos ensine, Pai, a levar os nossos dias, a nossa vida, Pai, com alegria, com leveza do céu, Senhor. É que te pedimos, Pai, desde já nos te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória ao Senhor, amém. Amém, igreja? Todo abençoado mesmo? Vamos levar um pouco do amor de oração aqui, amados. Pela irmã Vânia e sua família, né? E ela teve um netinho lindo, e também pela Ana, filha da irmã Eunice, vai fazer cirurgia agora, nesses dias aí. Amém? Então ponha nos teus pensamentos agora a filha da irmã Eunice e também da irmã Vânia e a família dela, né? E se nós estamos todos unidos aqui nessa oração, Deus vai ouvir. Quantas vezes nós oramos por você, por um familiar teu, e Deus abençoa? Tanta verdade que aqui está o irmão Olival aí. Amém? Então vamos orar. Meu Deus, eu agradeço, Pai, pela fé das pessoas que te enxergam um pelos outros. Assim que eu disse na tua palavra, Pai, para aproveitar que temos que ter um pelos outros, nossos irmãos que fazem parte da família do nosso Deus. E aqui está, Pai, eu creio que tenho orado muito, eu tenho ouvido a oração de muitos, Pai, sobre a filha do irmão Erival, que a irmã disse, Pai. Eu sei que será que essa menina, Deus querido, ela vai ser operada, Pai. Mas eu sou o médico dos médicos, eu tenho certeza e fé que hoje a mão santa vai estar nas mãos daqueles médicos. E é tão verdade, Pai, que ultimamente os médicos, Pai, se a gente tem crê no Senhor Jesus Cristo, que é para estar orando, para que Jesus tenha o médico, Pai. E assim nós estamos orando ao Senhor Jesus Cristo, cura essa mulher. Traz ela para a vida, Pai, para ela poder testemunhar da irmã neste nome de Jesus, Pai. Assim como a irmã Vânia, Pai, não tem nos cultos esses últimos dias, Pai, porque ela está cuidando da vida da neta. Mas eu chorei com ela e com a família dela, Pai, que são familiares do irmão José que está aqui, e a irmã Zelma, Pai. Assim eu agradeço por cada pedido de oração que está naquelas caixinhas de oração também, naqueles livros aqui, Pai. Que o Senhor sabe a resposta vem do Senhor, nem vai ter uma coreia, assim como o Senhor fez com o Jó, Pai. O que Jó sofreu, mas o Senhor tirou daquela situação e abençoou e está abençoando sempre em nome de Jesus. Amém, 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 amados? Poder sentar um pouquinho? Pastor, a senhora tem algum recado aí? Amém, glória a Deus, amém? E saio do grupo de louvor amanhã, pessoal do grupo de louvor, não faltem, tá? Amanhã às 18? Beleza, 18 horas, amém? Grupo de homens, não essa semana, ótimo. E quinta-feira nós temos um culto abençoado, culto de cura, de libertação. Sabia que Jesus ainda cura e liberta? Amém? É com fé, amém? O Senhor vai agir através da sua fé. Então não adianta eu dizer que tem se você não acredita que tem. Amém? Então venha participar conosco, a igreja está linda hoje, parabéns para vocês que vieram. Estou muito feliz, a igreja está linda. Mas venha mais, venha buscar mais. Assim como você precisa respirar, comer todo dia, você precisa do Senhor todo dia. Amém? Então, quinta-feira o culto começa às 7h30, porque a gente já chega e já vai dobrar o joelho e já vai orar, tá? Aí o início é às 8 horas, mas se você quiser ter um tempinho com o Senhor, vem às 7h30, tá? E domingo nós temos o culto da família, amém? Já é ceia? Ceia domingo, amém? A mesa vai estar posta para você, amém? Então venha ter um encontro com o Pai no domingo. Amém, igreja? Amém. Glória ao Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos estar encerrando o culto.
Mas a vez agradeço pela Amanda, pela Alice e pela pastora, né? Que estava aqui ontem. Isso é bom para a cozinha, mas meu Senhor Jesus, te agradeço pelo alimento que nós estamos sobre agora. Eu peço que os irmãos comprem, Pai. Porque esse dinheiro não é para lazer, não é para as coisas boas, não, Pai. Esse dinheiro é para nós fazer a calçada aqui fora. Para que ninguém fique pisando na água, Pai. Que nesse momento eu estou consagrando esse alimento. Fala com esse povo, Pai, que ele seja fiel, pastor, em tudo. Mas nós precisamos, Pai, desse dinheiro para fazer a tua obra aqui. Eu creio que está conosco, Pai, abençoa as irmãs e irmãos que doaram, Pai. Porque eu sei que aquele que doa com amor e com carinho, Pai, o Senhor está abençoando. O Senhor conhece os armários de cada um, conhece o fogão e as panelas de cada um, Pai. Por isso estou consagrando em nome de Jesus. Amém? Vamos orar pela família. Cadê a pastora Helena? O pessoal aí, ninguém pode ficar sozinho, tem que ficar tudo junto aí para formar uma família. Amém? Graças a Deus. Vamos lá então juntar a família. Amanda, Mariana. Amém? O Jefferson lá fica com alguém, não pode ficar sozinho. Vai lá, Mariana, com o Jefferson então. Vamos lá então? Todos sabem como é que é, né? Um, dois, três. Eu e a minha família, nós dois santos, somos abençoados em nome de Jesus. Estamos na Santa Casa. Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por essa semana abençoada, Senhor Jesus. Abençoa as crianças, por favor, Pai. Põe teus anjos andando nessas crianças, estou indo para a aula amanhã, começando tudo de novo. Mas eu peço, Senhor Jesus, que o Espírito Santo esteja sobre elas, não deixe as maldições do mundo atingindo essas crianças, Pai. Que os professores sejam dirigidos pelo Espírito Santo, Pai, para não fazer o que agrada Satanás, para que venha agradar o Senhor. Abençoa as irmãs em casa, que estão trabalhando, os irmãos trabalhando, que estão em casa, Pai. Que essa semana seja uma abençoada de prosperidade, alegria e paz. E eu te agradeço porque tenho certeza que o Espírito Santo está ao nosso lado, para não dormindo, para não deixar nem inimigo, para o pesadelo, coisa ruim, não. Que eu creio que conosco, Pai, vai ser até a tua vinda em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o grande amor do nosso querido Deus e Pai, e a mais rica consolação do Espírito Santo, que esteja sobre essas ovelhas hoje e sempre. Amém e amém. Corre em paz e segurança na presença de Jesus. Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor.